Olá, galera do primeiro ano, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem nesse período de quarentena que a gente vai passar aí com muitas dificuldades, né? Pensando no bem de vocês, a gente resolveu gravar um pouco dessas aulas, né? Que a gente vai estar perdendo aí durante esse período de 15 dias. E eu venho aqui para dizer para vocês, né, sobre uns 2 capítulos que faltaram para a gente terminar o livro didático de vocês, que traz essa concepção da nova sociologia, né, da sociologia moderna, de um conceito abrangente também dentro das características que a gente vivencia todos os dias, né? Diante da economia, diante da política, diante da sociedade, das culturas também que são silenciadas ao longo desse período, ao longo desses anos. E eu venho trazendo para vocês o capítulo 3, que vem falando sobre Karl Marx, né, e a crítica ao capitalismo. A gente percebe que, né, nesse momento em que a gente vivencia, né, na pós-modernidade, ou essa modernidade líquida, ou contextos dessa modernidade, né, histórica, trabalhada aí durante todos os conceitos históricos mesmo, da historiografia e tudo mais, ele vem falando sobre esse tipo de vontade de dizer o que ele percebe dentro da sociedade. Então, Karl Marx, durante todo um tempo, né, histórico nosso da produção da ciência e da produção da própria educação, ele vem trazendo algumas referências, né, sobre essa experiência que ele teve no mundo moderno. E uma das características que ele traz nesse capítulo, né, no capítulo 3, são as referências teóricas, né, desse movimento, o que fez ele chegar a pensar sobre o movimento dialético. Ele começa a estudar algumas características, né, filosóficas. Ele até aponta Saint-Simon, aponta Charles Fourier e Robert Owen. E ele traz algumas características também voltadas à ideia do socialista utópico e do socialismo científico, que é a forma que a gente está acostumado a tratar, né? O socialismo utópico, ele fala que é o seguinte, cujas alternativas, né, que apontadas nesse processo do capitalismo, ele sempre vai tentar estabelecer um princípio sobre as nossas realidades e como essa realidade muda ao princípio do processo do capitalismo. A nossa vida modifica, os nossos gostos, os nossos costumes, né? A nossa vida, de uma forma geral, ela vem apresentando várias diferenças. O que é? Vou falar mais baixo? Dá para cortar depois? Não dá, né? Enfim, e aí ele propõe, né, o oposto dessa visão, o socialismo científico. E ele propõe esse socialismo científico apontando as possibilidades que nós temos em construir racionalmente a vida e as coisas e pensar, né, racionalmente as nossas ações sobre a natureza, sobre as propostas políticas, sobre o que a gente realmente desenvolve dentro de uma perspectiva ideológica. Na página 29 ele traz essa ideia, né, dentro dessa, falando sobre Marx e a ideologia alemã. Ele traz como objetivo, né, uma intenção de superar os trabalhos do materialismo de Feuerbach, o idealismo de Hegel também e a filosofia dos neo-hegelianos. Então ele vem falando sobre essa essência agregada aos primeiros estudos, né, como obra da essência do cristianismo, e ele vem falando sobre como o Feuerbach apresenta esses conceitos, né, humanos, né,
na qual ele fala que nós somos seres essencialmente humanos. E ele fala sobre naturais, né, humanos naturais. E ele fala sobre essa modificação que nós temos, essa necessidade que nós temos de modificar o ambiente em que nós vivemos, né? Modificar os nossos comportamentos e a ideia de materializar, objetificar, né, os pensamentos, as reflexões experienciais que nós temos no processo. Né? Outra característica que ele traz, muito interessante, são as lutas de classe. E ele também observa que esses fenômenos, como objetos da sociologia, né, como objetos de reflexão também, reflexão nossa, ele pautou e percebeu que existem dois tipos específicos nessa classificação, que são os donos de produção e aqueles que trabalham, que só têm a sua força de trabalho para movimentar toda a ideia econômica, mercadológica. E ele trata isso e classifica isso como burgueses e proletários. Então ele traz essa concepção voltada a essas faltas de vantagens e essas faltas de privilégios para alguns grupos e a máxima das vantagens e as máximas dos privilégios para outros grupos, né? Ele fala sobre o conceito de materialismo dialético, e esse materialismo dialético ele vai trazer em si como a história ela prevalece e as mudanças, né, prevalecem no nosso comportamento. Esses comportamentos materialistas, esse comportamento voltado à questão econômica, material, de divisão também de campos, né, e de modos de pensar. Então a gente vai observar muito isso, e antes nós tínhamos visto a indústria cultural, e a indústria cultural, a crítica a essa indústria cultural nada mais é do que essa concepção que o Marx está trazendo aqui sobre essas diferenças, né, que nós somos feitos dessas diferenças. Ele fala sobre as forças produtivas, trazendo aqui algumas categorias, né, que são os meios de produção e as relações sociais dessa produção, como nós socializamos no campo do trabalho, né, e como também algumas características nos trazem solidários, né, ao processo do trabalho. Ele vai falar sobre uma infraestrutura e uma superestrutura, né? Ele vai traçar essa infraestrutura dentro das instituições, né, que são agregadas a esse princípio de instituição social. A superestrutura, que estão ligadas às nossas realidades, né, ligadas a essas representações coletivas que nós temos, materializadas, né, determinadas e representadas culturalmente. Então ela vai trazer essas análises. Ele traz também a sociedade no mundo, né, desse processo capitalista, que ele divide em mercadoria e trabalho. Ele fala sobre esse valor da mercadoria, ele fala sobre o valor da troca, o valor do uso, as forças de trabalho, né, o salário, a mais-valia. Então ele vai estar trazendo algumas características aí que somam e que realmente discutem essa vida de assalariado, de trabalhador. E dentro disso também ele vai trazendo uma ideia importante, né, sobre esses princípios do conflito, né? Porque geralmente a gente imagina que os conflitos sejam extremamente ruins, mas o conflito acontece em qualquer ponto da história que você estiver em contato, né? Da história humana. E o conflito não é necessariamente ruim, né? É como você enxerga o conflito que necessariamente se torna ou te traz uma sensação de desencantamento, como Weber traz, né? Então, os conflitos ideológicos, os conflitos entre grupos sociais,
os conflitos entre política e cidadão, isso sempre vai acontecer porque dentro da teoria do Marx ele gostaria mesmo de que as coisas prevalecessem de forma igual, né? Então fica por aqui um pouco da nossa aula, tá? Um pouco das nossas discussões e reflexos, né? E reflexões, né? De uma certa forma. Muito obrigada.